Bom dia, pessoal. Na aula passada, então, nós já iniciamos aqui os nossos estudos falando sobre as transformações termodinâmicas no capítulo Estudo dos Gases, tá? E hoje eu vou fazer exercícios como exemplo, né? Nós temos aqui na página 80 do nosso livro alguns exercícios, tá? Vou iniciar falando do exercício 2, depois vou falar do exercício 3 e vou passar também atividades para vocês estarem resolvendo, tá ok? Só lembrando que nós temos três tipos de transformações e as transformações são transformação a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica, tá? Hoje eu vou resolver aqui então este exercício número 2 e aí vocês vão continuar os estudos resolvendo os próximos exercícios. Bom, primeira coisa, precisamos fazer a leitura e entender o que está escrito, tirar ali nossos dados para poder fazermos os nossos cálculos, tá? Então, bora lá. Aqui no exercício 2, ó, diz o seguinte, numa experiência, um cientista retira de uma máquina frigorífica a temperatura de menos 15 graus Celsius um recipiente contendo ar a pressão de 217 atm, levando-o em seguida até uma estufa em que a temperatura é 35 graus Celsius. Considerando que o volume do recipiente não varia, olha, essa informação é muito importante. Se o volume não varia, então já nos orienta a saber se é uma transformação isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Se aqui está falando que o volume do recipiente não varia, então volume não varia, então a transformação isovolumétrica, tá? Isovolumétrica. Então daqui a pouco a gente vai colocar aqui a equação que vai ser aplicada para esse exercício, tá? Continuando aqui. Considerando que o volume do recipiente não varia, calcule a pressão do ar no estado de equilíbrio. Bom, então bora lá. Se o volume não varia, é um recipiente que não vai aumentar e nem diminuir. E aqui nós temos uma temperatura que aumenta, ó, vai de menos 15 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então há um aumento na temperatura. Se há um aumento na temperatura e o volume não muda, automaticamente a pressão muda. A pressão de antes, aqui em menos 15 graus Celsius, é menor do que na pressão de 35 graus Celsius, porque a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então, bora lá. Tirando os dados, né? Ali nós temos uma temperatura inicial, né? Vou chamar de T1, e temos depois uma segunda temperatura que eu chamo de T2. A temperatura inicial, menos 15 graus Celsius. A temperatura 2, que é para qual a temperatura vai, qual a nova temperatura do objeto, que vai para 35 graus Celsius. Tá? Uma informação muito importante. Os dados aqui são oferecidos em temperaturas na escala de Celsius. E nós não trabalhamos com Celsius nas nossas equações aqui nesse momento. Então, nós temos que transformar isso aqui em Kelvin. Tá? Se você for lá fazer a transformação em Kelvin, menos 15 graus Celsius é equivalente a 258 Kelvin. E 35 graus Celsius é equivalente a 308 graus, não tem graus, tá? 308 Kelvin. Então agora sim, a gente vai usar 258 Kelvin, 308 Kelvin. A gente não usa mais Celsius em nenhuma situação dessa aqui, tá? Se não esqueça, se for oferecido informações assim, tem que transformar antes do cálculo. Bom, há outras informações que nós temos. Inicialmente, esse objeto tem uma pressão que eu vou chamar de pressão 1, ó, pressão 1. O texto diz que a pressão 1 é de 2,17 atm, tá? E aí, depois que ele é aquecido para 35 graus Celsius, essa pressão vai ser modificada, que a gente chama de pressão 2, e é justamente o que ele pede para a gente calcular, tá? Bom, de posse das informações, então vamos lá.
nós temos aqui estas informações e o texto também nos disse que o volume não muda. Se o volume não muda, ela é isovolumétrica. A fórmula inteira ela é assim, ó, pressão vezes volume, no caso pressão 1 vezes volume 1, dividido por temperatura 1, vai ser igual pressão 2 vezes volume 2, dividido por temperatura 2. É a situação antes e a situação após a transformação. Essa é a fórmula inteira, com todas as incógnitas. E daqui a gente tira a fórmula que é para a transformação isotérmica, isobárica ou isovolumétrica. Se nesse caso o texto nos disse que o volume não muda, então não precisa aparecer o volume na equação. Olha, o volume aqui a gente tira, o volume aqui a gente tira. Cortando esses dois fora o que vai ficar? Fica P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. As nossas formulinhas vão ser sempre assim, tá? Somente duas incógnitas de cada lado. A gente não trabalha com as 3 incógnitas aqui, tá? Então, o que acontece? Sabendo, então, agora a nossa formulinha é essa aqui, tá? A gente tem o T1, T2, P1 e o P2 é a nossa pergunta. Já transformamos aqui, ó, os Celsius para Kelvin, é só colocar a formulinha, então, que a gente vai descobrir qual vai ser a nova pressão desse gás, tá? Então, vamos lá. Utilizando a formulinha P1, 2,17, né? Aqui, ó. P1, estou substituindo por 2,17, dividido por T2, P1 sobre T2. Então, T2 é 308, igual P2, que é a nova pressão. Eu estou procurando P2. E T2, que é aqui da nossa formulinha, T2, a gente vem aqui, ó, T2, eu coloquei errado aqui, né, ó. Aqui é T1, aqui T2. Então, 217 é P1 e T1 é 258. 258. Eu vou até reescrever aqui. Bora lá, vou reescrever aqui, ó. P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então, P1, quem é P1? P1 é 2,17. Dividido por T1, quem é T1? 258 Kelvin, igual a... Não está aparecendo, né? P1 sobre T1. Agora vamos colocar P2. Quem é P2? P2 é o que eu estou querendo descobrir. Eu deixo aqui P2. E o T2 é o nosso 308 Kelvin. Agora sim está montado certinho. Dessa forma aqui, é só fazer essa multiplicação cruzada. 258 P2 fica 258 P2 igual. Continuando, deu uma paradinha aqui. Eu parei aqui, né? Ó. Então, 258 vezes P2, 258 P2. E aqui a gente multiplica 2,17 vezes 308. 2,17 vezes 308 vai dar 668,36. Logo, fica P2 é igual a 668,36 e 258 passa dividindo, 258. Então, P2 é igual a 2,59. Estamos falando de pressão, coloca a unidade de medida, 2,59 atm. Essa é a unidade que a gente começou no início do cálculo, tá? Então, esta situação aqui no nosso livro, problema número 2, a pressão inicialmente era 217 atm e conforme aumentou a temperatura de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius, a pressão aumentou de 2,17 atm para 2,59 atm, tá? Então a pressão aumentou um pouquinho. Essa foi a questão número 2 aqui da página 80. Agora, vamos fazer a leitura e interpretar a questão número 3, tá? Questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte:
Mergulho em apneia é uma modalidade de mergulho sem tubo respirador, na qual o atleta retém nos pulmões uma quantidade suficiente de oxigênio antes de mergulhar, a pressão de 1 atm. Então a pessoa vai para o lado de fora da água, ele puxa o oxigênio, né, enche o pulmão de ar, e quando ele puxa esse ar para dentro do pulmão, ele puxa aqui com a pressão do meio, ali onde ele se encontra, de 1 atm. Bom, o volume dos pulmões de uma pessoa adulta é aproximadamente 5 litros. Então a pessoa puxa lá, estando em 1 atm de pressão, ele tem um volume de pulmão 5 litros. E a uma temperatura do ar dentro dos pulmões não entra em equilíbrio térmico com a água. Bom, então, se não entra em equilíbrio térmico com a água, o pulmão continua com o ar na mesma temperatura do corpo. Então, a temperatura do corpo é 36,5 graus, né? Que a gente já sabe disso já faz tempo. Bom, então se o ar não entra em equilíbrio térmico com a água, então ele continua com a mesma temperatura de antes e após. Já que uma das funções do metabolismo humano é impedir a variação de temperatura interna do corpo. Bom, então, pelo que eu consigo entender aqui, a temperatura do ar não vai mudar. Então, provavelmente, né, vou terminar de ler aqui, será uma transformação isotérmica. E aqui pede, né, calcule a variação de volume que os pulmões de um adulto sofreriam, os pulmões sofreriam no mergulho em apneia a 15 metros de profundidade, caso não fosse protegido pela caixa torácica. Por isso, considere que a pressão da água aumenta 1 atm a cada 10 metros de profundidade e que o ar nos pulmões é um gás ideal. Bom, aqui nós temos que observar a situação, né? Temos aqui, vou desenhar aqui um lago, né? Que eu gosto de desenhar. Temos aqui um lago. E aqui pelo lado de fora, o ar está sempre a 1 atm. É onde a pessoa veio encher o pulmão. Se a pessoa mergulhar aqui, ó, a cada 10 metros de profundidade, no mergulho, a pressão aqui vai aumentar em 1 atm. Cada 10 metros a pressão aumenta em 1 atm. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, o mergulhador ele vai descer 15 metros. 15 metros. Então ele vai descer 15 metros, mas a metade, né? Ó, é proporcional. Se ele vai descer 15 metros, então ele vai descer 15 metros. A pressão vai aumentar mais 1,5 atm. Aqui ele já tinha 1, ó. Aqui ele já tinha 1 atm de pressão. Quando ele mergulha, que ele chega aqui a 15 metros de profundidade, a pressão aumenta mais 1,5 atm. Logo, então a pressão aqui embaixo, que eu vou chamar de pressão 2, né? Porque aqui, onde ele pega o oxigênio, é pressão 1. Aqui na pressão 1 é 1 atm. E na pressão 2, ele já tinha 1, aumenta mais 1,5, então aqui ele vai estar a 2,5 atm. Conseguiu entender a lógica de raciocínio? Mergulho em apneia é a pessoa que enche o pulmão de ar, desce sem nenhum aparelho. Então, se ele descer 15 metros, a pressão vai aumentar em 1,5. Já tinha 1, se aumenta mais 1,5, ele foi para 2,5. E o que acontece? Quando a pessoa mergulha aqui assim, a pressão vai fazer com que o volume do pulmão diminui. Aqui em cima, antes do mergulho, a pessoa tem o volume 1. O texto nos diz que o pulmão de uma pessoa cabe 5 litros, volume 1 e pressão 1. Essa transformação é uma transformação isotérmica, porque o ar não vai mudar a temperatura daqui para baixo. Quando ele está aqui em cima, a temperatura é uma, e quando chega aqui embaixo, a temperatura é a mesma. Então, se a temperatura não muda, transformação é isotérmica, tá? Bom, então, aqui nós já pegamos essas informações, volume inicial do pulmão e pressão inicial no pulmão. E depois nós temos aqui a segunda pressão no pulmão, só falta a gente saber o seu novo volume, seria o volume 2,
que é o que o exercício pede, ó. Calcule a variação de volume, ele quer a variação, tá? Não somente o volume final, é a variação, tá? Então vamos descobrir, calculando pela nossa formulinha, lembrando que fórmula inteira é PV sobre T, PV sobre T. Aqui é P1, V1 e T1. Aqui é P2, V2 e T2. Se é uma transformação isotérmica, então a temperatura não aparece. O que sobrou? P vezes V, P vezes V. Então a nossa fórmula para esse probleminha é P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Nós temos a informação de P1, que é um ATM. Temos a informação de V1, que é 5 litros. P2 nós temos que é 2,5. E aí nós temos a pergunta que é o V2. Bora substituir? Então V1. No lugar do V1 eu coloco 5. Não coloco a unidade, né? 5 vezes. Desculpa, eu estou colocando errado aqui, tá? Vou reescrever a fórmula aqui do lado. P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Pressão. A pressão 1 é 1 atm, eu coloco 1 aqui. Volume 1, 5 litros. Pressão 2. Pressão 2 eu quero saber, não sei. Desculpa, pressão 2, onde eu estou com a cabeça hoje? A pressão 2 é 2,5, tá aqui, ó, 2,5. Então, 2,5 vezes volume 2, que é o que eu não tenho, eu quero saber qual é o volume 2, ó. Então, volume 2 continua. Então, 1 vezes 5, 5 é igual a 2,5 vezes V2, 2,5 V2. A gente joga a incógnita para cá, juntamente com o número, e passa subtraindo, né? Então, fica 2,5, vou fazer passo a passo. 2,5 V2 é igual a 5, V2 é igual a 5 dividido para 2,5. Volume 2, qual é o resultado para volume 2? 5 dividido para 2,5 vai dar 2. Então, nós estamos falando de volume. O pulmão da pessoa vai diminuir para 2 litros. Aqui, antes do mergulho, 5 litros. Quando mergulha e desce, a pressão faz ele diminuir, porque a água aperta em cima do corpo, aperta o pulmão, diminui então para 2 litros. Bom, foi perguntado qual a variação. A variação do pulmão foi de 3 litros, né? Que era 5, né? Se era 5 e agora foi para 2, significa que houve uma variação de menos 3 litros. A variação foi menos 3. Diminuiu 3 litros do pulmão, certo? Bom, pessoal, é assim que faz os cálculos. Hoje eu estava com a cabeça muito boa, né? Não estava com a cabeça muito boa. Eu fiz aqui uns cálculos rabiscando a folha, mas tudo bem. Então, o que eu vou deixar de atividade? Hoje, a atividade para vocês fazerem são simplesmente 3 exercícios, tá? Aqui da página 80. Exercício 4, exercício conceitual, que você lê e interpreta de conceito. Exercício 4, exercício 5. Temos aqui uns cálculos a fazer. Só lembrando que nesse exercício 5 aqui, você precisa vir aqui atrás, ó, olhar o exercício resolvido número 1, que aqui ensina você a calcular, ó, apesar que você já deve saber, calcular o volume de um objeto circular, qual o volume de uma bola, tá? Objeto esférico, qual o volume de um objeto esférico. Tem uma formulinha aqui para você calcular o volume de um objeto esférico. Nesse exercício número 3 aqui, vocês podem fazer o seguinte, aplica-se aquela formulinha lá para encontrar o volume, tá? E aí, depois que encontrar o volume, aí sim você vem para a nossa formulinha de PVT igual a PVT, tá? Aí você encontra aqui com essa fórmula inteira qual o tipo de transformação que é. E nós temos também o exercício número 6, tá? Vocês vão vir aqui, vão ler, resolver bonitinho, fazer no caderno, tirar foto e postar na plataforma. Por hoje é só.
Tenha bons estudos. Qualquer dúvida estarei respondendo pela plataforma, tá, pessoal? Outra coisa, pessoal, eu nunca peço, tá? Mas se inscreve aí no canal para poder, toda vez que eu postar uma aula nova, vocês já receberem. Não é porque eu quero ser youtuber, não. É para quando eu postar uma aula nova, vocês já recebem aí a notificação e já assistem a aula antecipado, tá? Que às vezes eu posto a aula antes de colocar ela lá na plataforma Google Classroom ou Google Sala de Aula. Mas bons estudos, resolvam aí 3 exercícios apenas e na outra aula nós vamos dar continuidade nos nossos estudos. Tchau, pessoal, valeu!